Olá! Nessa videoaula, meu objetivo é falar com você sobre o eixo funcional formado pelo hipotálamo e pela neurohipófise. Em outra aula, eu vou abordar com você, a fisiologia do eixo hipotálamo-adenohipófise. Agora nós vamos ver outra região da hipófise. É importante destacar que, além de assistir a videoaula, é fundamental que você consulte as referências, aprofunde seus estudos e, se tiver alguma dúvida ou curiosidade, é só entrar em contato. Então vamos localizar primeiro onde estão o hipotálamo e a neurohipófise. Então nós temos aqui um corte sagital do encéfalo, e aí eu posso observar a ponte, o cerebelo, quiasma óptico, o telencéfalo, corpo caloso, o tálamo, e aqui estão as estruturas que nos interessa conhecer. Num detalhe, nós temos aqui hipotálamo e hipófise. A hipófise, também conhecida como pituitária, na verdade não é uma coisa só. Ela é formada por duas porções, a neurohipófise e a adenohipófise. Então nós temos novamente aqui o hipotálamo, logo abaixo do tálamo, e nós temos, numa região mais caudal, mais abaixo, a hipófise. Nós podemos observar aqui uma imagem de tomografia onde é possível destacar algumas estruturas. Então, o que nós temos aqui? Corpo caloso, a ponte. Então, podemos localizar o hipotálamo, nós temos o tálamo acima, e a hipófise. A hipófise está na base do crânio, alojada no interior do osso esfenoide. Muito bem. Então é importante você consultar um atlas de anatomia para poder observar com mais detalhe a localização e as relações anatômicas da hipófise com outros órgãos, com outras estruturas. Então a hipófise está localizada, por exemplo, atrás da cavidade nasal, onde temos o osso esfenoide. Logo atrás do seio do osso esfenoide. Então, quando é necessário algum tipo de intervenção cirúrgica, principalmente para a retirada de tumores na adenohipófise, se procede acessando pelo nariz, chegando lá atrás no seio do esfenoide, rompendo o seio do esfenoide, logo atrás você tem a hipófise. Então é importante você consultar materiais de referência para ver essa localização com mais detalhe. Muito bem. Como eu disse, a hipófise tem duas porções. Uma que é tecido nervoso, neurohipófise, que nos interessa conhecer nessa videoaula. E a outra que é formada por tecido glandular, por células secretoras. Então vamos olhar para isso porque as duas porções que formam a hipófise têm origem embrionária distinta. Então o que nós temos aqui? No embrião, nós temos uma região que é o teto da cavidade oral, ou o assoalho da cavidade nasal, e nós temos uma região ali de tecido nervoso, representada em azul, tudo bem? Que é uma porção do diencéfalo. E o que vai acontecer durante o desenvolvimento? Vai haver uma dobradura desse tecido epitelial, assim como do tecido nervoso. E aí é que se forma a hipófise. Sendo que uma porção da hipófise é tecido nervoso e a outra é tecido secretor, como a gente pode ver aqui no detalhe. Então nós temos a porção mais anterior, é a adenohipófise, tecido glandular. A adenohipófise produz e secreta os seus próprios hormônios. E o que nos interessa estudar, que é formada por tecido nervoso, temos aqui a neurohipófise. Logo acima da neurohipófise, nós temos o hipotálamo. O que interessa saber é que há duas porções principais da neurohipófise. Essa porção nervosa, ou pars nervosa, e uma região localizada mais cranialmente, superiormente, mais acima, que é o infundíbulo. Sendo que o infundíbulo ele é abraçado por uma porção da adenohipófise e ele é formado, na verdade, por duas estruturas que são a eminência média e o pedículo, formando aí essa região do infundíbulo. O que nos interessa é estudar a pars nervosa. E como eu comentei, aí então a neurohipófise e o hipotálamo. Perfeito. Outra imagem
a mesma coisa, o que a gente pode observar? Existem neurônios lá no hipotálamo em dois núcleos, núcleo paraventricular e núcleo supraóptico. Esses neurônios são células magnocelulares. São neurônios cujos corpos estão lá no hipotálamo, mas que eles atravessam a região do infundíbulo e do pedículo, a região do pedículo, ó, e os seus terminais estão aqui na neurohipófise. Logo, esses neurônios são neurosecretores, então eles produzem hormônios. Onde os hormônios são produzidos? Onde há organelas do sistema de endomembranas, ou seja, no corpo do neurônio. Eles são transportados por esses axônios e vão ser secretados pela neurohipófise. Vão ser secretados por esse sistema de vasos, que é a circulação, que vai cair na circulação sistêmica. Logo, a neurohipófise secreta hormônios que não é ela quem produz são os neurônios que estão localizados, cujos corpos estão localizados no hipotálamo. Então existem neurônios hipotalâmicos sendo secretados pela neurohipófise. A adenopófise não, ela produz e secreta seus próprios hormônios sob estímulo de hormônios hipotalâmicos. E aí, assista a videoaula sobre a adenopófise para saber mais a respeito. Então o que nós temos aqui? O hipotálamo, veja que os corpos dos neurônios estão lá no hipotálamo. Nós temos a adenopófise, hipófise anterior. Neurohipófise vai nos interessar que a par nervosa é onde ocorre a secreção e os axônios estão trafegando aqui por essa região do infundíbulo. E os hormônios que vão ser liberados aqui são neurônios produzidos por esses neurônios hipotalâmicos neurosecretores, cujos corpos estão localizados no núcleo supraóptico e no núcleo paraventricular. E a imagem mostra para a gente aqui a rede de vasos sanguíneos. Os hormônios são secretados ali e vão cair na circulação sistêmica. Então é uma ação endócrina. Muito bem. Então, o que é importante? Que alguns hormônios que são produzidos no hipotálamo, por neurônios cujos corpos estão no hipotálamo, eles sofrem transporte axonal e, como eu disse, vão ser secretados pela neurohipófise. Então, aparecem na circulação sistêmica. Muito bem. Nós vamos falar agora desses hormônios. Então, essa tabela mostra os hormônios hipotalâmicos. Esses daqui, ó, TRH, GnRH, somatostatina e os outros, na verdade, são hormônios que são produzidos no hipotálamo, secretados ali em cima, e são transportados até a adenopófise para estimular a secreção de hormônios da adenopófise. Nos interessa falar desses dois aqui. Esses são os hormônios que são liberados na pars nervosa, ou seja, que são liberados pela neurohipófise. São dois hormônios. Então aqui nós temos a adenopófise com as suas secreções. Vai nos interessar falar do ADH, também conhecido como hormônio antidiurético ou vasopressina. E a ocitocina ou oxitocina, com C ou com X, são os dois hormônios liberados pela neurohipófise. Então aqui nós temos a estrutura molecular da ocitocina e da vasopressina. Importante que são hormônios que têm efeitos às vezes similares. Então alguns efeitos da ocitocina a vasopressina também realiza, com menor intensidade, e vice-versa. E aqui mostrando a estrutura molecular, que é muito parecida. Pelo menos o sítio de ligação que se liga aos receptores no tecido-alvo é muito parecido. Vamos começar olhando para a fisiologia da ocitocina. Então nós temos aqui uma coisa que é muito conhecida, né? Então a ocitocina tem vários efeitos. Ela tem efeitos que têm a ver com orgasmo feminino, mas ela também tem efeitos a ver com excitação sexual masculina. Ela tem efeitos no comportamento maternal, ela tem uma série de efeitos que tem a ver com emoções, mas o mais conhecido, o que nós vamos abordar, é o efeito sobre a ejeção láctea. Então, o que é importante? A ocitocina não participa da produção de leite. A mama precisa estar preparada, e isso ocorre por conta da ação dos hormônios sexuais femininos, juntamente com o estímulo da prolactina. Aí a mama vai produzir leite. Quando ela produz leite, os alvéolos das glândulas mamárias, que são as estruturas que produzem leite, que tem efeito exócrino, né?
secreção exócrina, os alvéolos vão estar lotados de leite. A ocitocina vai lá, existem células mioepiteliais ao redor desses alvéolos, a ocitocina vai agir nessas células e as células vão contrair. Então, a ocitocina tem o efeito de causar a contração das células mioepiteliais nos alvéolos da glândula mamária, que produzem leite, e aí ela vai favorecer a ejeção do leite, a ejeção láctea, não a sua produção. Tá certo? Vamos olhar para isso. Então, o que acontece? Para haver secreção, sempre há uma secreção basal, tudo bem? Então, nós temos uma aula para falar sobre isso. Existem dois tipos de secreção, a estimulada e a basal. A basal sempre ocorre. Agora, estou falando de secreção estimulada de ocitocina. Qual que é o principal estímulo? O estímulo sobre os mamilos. Então, a estimulação dos mamilos, quando o bebê faz a sucção, ele faz um movimento de ordenha que vai estimular os mamilos. Esse estímulo faz com que os neurônios hipotalâmicos produzam e liberem ocitocina no sangue. A ocitocina liberada vai agir sobre o alvéolo das glândulas mamárias. E como consequência disso, esse alvéolo, que está cheio de leite, vai liberar o leite, vai ejetar o leite. Então, quando o bebê suga a mama, não é que ele suga, ele estimula com movimentos de ordenha e a mama ejeta leite. Tanto que uma mulher que amamenta, às vezes tira o bebê, você vê jorrar o leite, porque a mama está ejetando, não é o bebê que está sugando. O movimento que ele faz é de estímulo das mamas, dos mamilos. Tudo bem? Então, esse é um dos efeitos sobre a ejeção láctea. Qual que é um outro efeito? É um mecanismo muito bonito no qual a ocitocina participa da gênese do parto normal. Então eu vou explicar, depois mostro. O que acontece? Uma das últimas coisas que fica pronto no bebê, pronto, né, que está maduro, são os pulmões. A gente vai ver depois numa aula que os pulmões precisam que os pneumócitos 2 estejam maduros para produzir uma substância chamada surfactante pulmonar. Quando o pneumócito 2 está maduro, ele secreta o surfactante e uma outra substância chamada PAF. O que ocorre? Então, pulmão maduro, o bebê secreta PAF. O PAF secretado pelo bebê vai cair na circulação da mãe e vai estimular o hipotálamo da mãe. E o hipotálamo produz ocitocina. Quando o hipotálamo produz ocitocina, a ocitocina cai na circulação. E qual um outro efeito da ocitocina? Agir sobre o útero. Durante o parto, durante a gravidez, aumenta a expressão de receptores para ocitocina no útero. A ocitocina vai agir no útero e o que ela causa? Contração uterina. Se o bebê está na posição certa, occipito parietal, lá encaixadinho, o que vai acontecer? A contração do útero faz o bebê descer e quando ele desce, a cabeça faz pressão sobre o colo do útero, que se distende. No colo do útero existem receptores de distensão do colo do útero, que quando estimulados, esses neurônios levam informação e estimulam os neurônios que produzem e secretam ocitocina. E aí a secreção de ocitocina aumenta. Se a secreção de ocitocina aumenta, isso cai na circulação da mãe, faz o útero contrair, o bebê desce mais ainda. O colo do útero dilata, estimula maior secreção de ocitocina até que esse processo termina com o nascimento, com o parto normal. Essas ondas de contração são aquelas, né? Essas ondas de contração, cada vez que a ocitocina aumenta, a mulher tem ondas de contração. Essas ondas de contração são as dores de parto, que vão ficando cada vez mais próximas, mostrando que a secreção de ocitocina chegou num nível que faz com que o útero contraia para expulsar, vamos dizer assim, né? Para que o bebê possa nascer. Então é um mecanismo muito bonito de feedback positivo, porque quanto mais ocitocina, mais o útero contrai, mais estimula a secreção de ocitocina, o que faz o útero contrair mais ainda, então é um ciclo vicioso. Então é importante você assistir a aula sobre feedback, mecanismos de regulação, para entender o que é um feedback positivo. Este é um exemplo muito bonito, tá certo? Tanto que para induzir parto normal, desde que o bebê esteja na posição certa para nascer, os médicos como induzem parto normal? Injetando pequenas concentrações de ocitocina. Então é o que nós vamos ver no esquema. Então lá, hipotálamo neurohipófise da mãe, o bebê na posição, ó que bonitinho, está encaixado, pronto para nascer, tá certo? O que acontece? O pulmãozinho pronto, os pneumócitos secretam uma substância chamada PAF, que dá o start, estimula os neurônios localizados no hipotálamo que produzem ocitocina. Eles vão estimular a produção e vão liberar a ocitocina,
pela neurohipófise e vai cair no sangue, na circulação da mãe. Essa ocitocina vai agir sobre o útero. E o que o útero faz sobre o efeito da ocitocina? Contrai. Contrai. Quando ele contrai, o bebê estando na posição, ele desce. E a cabeça faz pressão no colo uterino. O colo uterino, por sua vez, vai distender. O que acontece é que ali existem neurônios, olha só um neurônio pseudonipolar, bonitão, sensorial, capta a distensão do colo uterino e faz sinapse com quem? Estimula aqueles neurônios que vão produzir e secretar. Então estimula o neurônio estimula ali os neurônios hipotalâmicos, que vão secretar mais ocitocina. A ocitocina cai no sangue, estimula o bebê e aí nós temos um feedback positivo. Olha que interessante, por isso que é importante, dentre muitas coisas, a mãe amamentar o bebê. Porque o útero está lá distendido. Quando a mãe amamenta, nós não vimos que a estimulação dos mamilos pelo bebê aumenta a secreção de ocitocina? E aí o que vai acontecer? Essa ocitocina vai fazer o útero da mãe, claro, não podia ser do pai, o útero da mãe, contrair. E quando o útero contrai, isso ajuda o útero a voltar ao seu tamanho original. Por isso muitas mulheres relatam que quando o bebê mama, elas sentem o útero fisgando. É a ocitocina fazendo o útero contrair. Tudo bem? Outra coisa, quer dizer que estimulação de mamilo em qualquer mulher estimula a secreção de ocitocina? Olha, na verdade sim. A questão é que durante a gravidez, a expressão de receptores nas glândulas mamárias e no útero aumenta. Então daí a ocitocina vai ter os seus efeitos mais relevantes. Então ela age no útero causando contração. Como eu disse, isso é um feedback positivo. Muito bem. E agora vamos olhar para a fisiologia do ADH ou da vasopressina. ADH, hormônio antidiurético ou vasopressina. Importante que a ocitocina tenha algum efeito similar ao da vasopressina. E quais são esses efeitos? O principal efeito, ou mais conhecido, que deu nome para o hormônio antidiurético, tudo bem? É o efeito de reabsorção de água pura. Então, o que vai acontecer? Nós vamos ver numa outra aula de fisiologia renal que a vasopressina age numa região do néfron, aumentando a reabsorção de água pura. Se aumenta a reabsorção de água pura, nós temos duas coisas que acabam acontecendo. O que é aumentar a reabsorção de água no néfron? Em vez da água ser eliminada como urina, ela vai ser novamente jogada para a circulação. Então, qual a consequência disso? Oligúria. O que é oligúria? Diminui a produção de urina. Eu tenho uma redução da diurese. Por isso que é o hormônio antidiurético. Só que essa água que era para ir embora pela urina não está indo, ela está sendo reabsorvida. Consequência dessa reabsorção, aumenta o volume de líquido, a massa de líquido no compartimento vascular. Tudo bem? Tenha isso em mente. Outro efeito, que é um efeito recentemente conhecido, daí o nome ADH foi substituído por vasopressina. A vasopressina vai causar vasoconstrição periférica. Então ela vai agir nas arteríolas e ela vai causar constrição. Essa constrição, a gente vai ver numa outra videoaula sobre o sistema cardiovascular. Então veja como a coisa é ampla. Tem efeitos nos néfrons e no sistema circulatório. Essa vasoconstrição periférica vai causar o que nós chamamos de redução da condutância periférica total. Como as arteríolas vão fazer assim, os vasos que vêm antes, que estão cheios de sangue, que são as artérias, vão ter uma maior massa de sangue. Isso aumenta a massa de sangue e a reabsorção de água pura também aumenta a massa de sangue. Logo, as duas coisas vão levar ao aumento da pressão arterial. Então, a vasopressina é um hormônio que está envolvido na regulação da pressão arterial. Não vamos esquecer isso, a gente vai comentar depois numa outra aula sobre regulação da pressão arterial. Tá certo? Então, o efeito do ADH é a oligúria, diminui o volume urinário e aumenta a pressão arterial. E, além disso, o ADH também é um dos estímulos para determinar a sensação de sede. Muito bem. Agora, que estímulos vão estimular a secreção de ADH? Um estímulo muito intenso é o aumento da osmolaridade. Quando a osmolaridade no sangue aumenta, isso estimula a secreção de ADH. Agora, olha que legal. Por isso que as pessoas costumam dizer que quando você está com a pressão baixa, é um mecanismo para subir a pressão você colocar sal embaixo da língua. Por que você coloca sal embaixo da língua? Colocar em cima da língua seria muita sacanagem. Então coloque embaixo,
Porque além de eu não sentir o salgado tão intensamente, embaixo da língua tem uma série de vasos sanguíneos que vão absorver esse sal. Com isso eu vou ter um aumento da osmolaridade, olha só. E o que vai acontecer? O aumento da osmolaridade aumenta a secreção de ADH. E nós vimos que a vasopressina, o ADH, aumenta a pressão arterial. Só que isso demora um tempo, tá? Dependendo das condições hemodinâmicas da pessoa, não é na hora que a pressão vai subir. Então demora um tempinho porque eu preciso secretar hormônios, tem uma série de processos para que os hormônios, para que a vasopressina possa ter efeito sobre os néfrons. Outra coisa, a redução da pressão arterial. Há receptores que captam a pressão arterial, assim como há receptores que captam volume nos átrios e no compartimento vascular. Quando a pressão arterial, especificamente, cai, isso estimula a secreção de ADH. Feedback negativo. Por quê? Cai a pressão, secreta vasopressina, a vasopressina aumenta a pressão. Tudo bem? Como eu disse, redução do volume. Tanto uma redução no volume intersticial, como uma redução do volume intravascular. Então, por exemplo, no átrio direito e nas grandes veias, existem receptores que captam volume. Quando reduz o volume, isso é um indicativo indireto que a pressão pode ter caído. Ou ainda em situações de desidratação. Na desidratação, a redução do volume. Essa redução do volume, além de causar uma desidratação, ela também vai causar uma queda da pressão. Quando secreta a vasopressina, qual que é a consequência? A pressão sobe e o líquido que estava sendo perdido na forma de água é reabsorvido. Então isso faz aumentar o volume. Um novo feedback negativo. Na desidratação, a pessoa sente uma baita sede. Por quê? A redução do volume estimula a secreção de ocitocina, assim como a desidratação leva a um aumento da osmolaridade. Não esqueça que, além dos efeitos na pressão, a vasopressina determina a sensação de sede. Tá certo? Numa hemorragia, que a pressão cai e o volume reduz, a pessoa relata uma sede lacinante. Efeito do ADH, vasopressina. Perfeito. Aqueles estímulos vão aumentar a secreção. Esses daqui vão inibir. O frio inibe a secreção de ADH. Esse é um dos motivos que faz com que no frio a pessoa urine mais. Porque o ADH não é antidiurético? Se o frio inibe o antidiurético, a diurese vai aumentar. Então, além do fato de você não perder água no suor, no frio você tem uma diurese aumentada por conta da inibição que o frio causa na secreção de vasopressina. Que coisa legal, né? Saber a fisiologia. O álcool inibe a secreção de ADH. Certos tipos de álcool, mais ainda. O álcool das substâncias fermentadas, por exemplo, cerveja. Por isso que se uma pessoa bebe 1 litro de cerveja e 1 litro de água, ela urina mais quando bebe cerveja, porque o álcool da cerveja inibe o ADH, aumentando a diurese. E, finalmente, a atividade simpática. Tudo bem? Então, a atividade simpática inibe o ADH. Então, isso aqui sintetiza os mecanismos de regulação da secreção estimulada de vasopressina. E aí, só para mostrar, na aula sobre fisiologia renal, eu vou comentar mais a respeito. Isso aqui é um néfron, tudo bem? O que vai acontecer? A vasopressina vai agir ali numa região chamada ducto coletor. Ela vai aumentar a permeabilidade do ducto coletor e com isso há uma reabsorção de água pura. Então é ali que age a vasopressina. Eu espero que tenha ficado claro o que foi abordado nessa aula. Não esqueça de consultar as referências que estão aqui indicadas. Em caso de dúvida ou curiosidade, entre em contato, vai ser um prazer responder as suas questões. Bons estudos e eu vejo você numa próxima videoaula. Até lá!